Pré-Calouro, curso da Universidade do Estado do Amazonas, da UEA, ao vivo aqui pelo canal YouTube. Sejam bem-vindos. O Pré-Calouro é um serviço da Universidade Estadual do Amazonas. Você pode acessar todas as aulas passadas e os trabalhos que a UEA desenvolve no interior do estado e também aqui na capital, em Manaus. O site da UEA, da Universidade Estadual do Amazonas, aí nos caracteres, www.uea.edu.br, site da UEA, para você ter acesso às atividades. E também você pode acessar todo o nosso trabalho do Pré-Calouro via também a fanpage via o Facebook, Pré-Calouro UEA. Além da fanpage, do Facebook, também você pode ter contato com o Pré-Calouro pelo Instagram, @UEA Pré-Calouro. São todas as redes sociais onde a UEA está presente. Seja bem-vindo a essa aula interdisciplinar, Biologia, Física e também Redação. Jorge Atlas, começando e apresentando aqui o professor de Física, professor Carlos Gens. Olá, professor. Olá, meus amigos pré-calouros da UEA. É uma satisfação enorme participar dessa atividade especial, principalmente porque hoje nós estamos completando 2 meses de trabalho, construindo as aulas na melhor maneira possível e entregar para vocês conteúdo de qualidade. A repercussão tem sido a melhor possível da parte de vocês que se preparam para enfrentar o vestibular da Universidade do Estado do Amazonas. Esta conversa é especial também, não só por causa disso, mas fundamentalmente porque recai sobre uma característica do conhecimento. O conhecimento científico, ele é multidisciplinar e nós vamos discutir um pouco sobre isso a partir de uma temática concreta que é poluição na conversa de hoje. Sejam bem-vindos. Meus amigos, também é um prazer participar aqui desse ambiente interdisciplinar e quero colaborar com essa temática, né, falando da redação, de como o aluno pode se apropriar de um tema muito vasto e depois preparar-se para escrever dentro dos moldes de uma redação exigida pelo vestibular, naturalmente guiando, né, as ideias na direção certa, tentando disciplinar-se, né, para escrever aquilo que é essencial e, naturalmente, para não se perder diante de um tema tão vasto. É um prazer colaborar aqui e estamos no Pré-Calouro com as nossas aulas de língua portuguesa, de literatura brasileira e de redação, querendo cada vez mais que você estude e que você aprenda essas disciplinas e entre realmente na universidade. Então, o tema da aula de hoje é poluição. Você poderá também fazer perguntas ao vivo pelo YouTube, pelo canal Pré-Calouro no YouTube. Também você pode fazer perguntas ao vivo pela fanpage. Nós estamos ao vivo também via o Facebook. O tema é poluição. O que vem a ser poluição? Quais são as características ligadas à poluição? Os tópicos, os tipos de poluição presente. Então vamos lá, na nossa aula de hoje interdisciplinar, temos Biologia, Física e também Redação. A poluição, a palavra poluição tem origem no termo poluição. Poluição é o significado da ejaculação noturna, então o homem ejacula e é aí o que acontece? Há uma mancha ou nódoa, quer dizer, o resultado do produto da ejaculação no ambiente, no tecido. É poluição. A partir dessa palavra poluição, que temos então a origem da palavra poluição e dá um certo significativo. Por quê? Poluição é uma modificação ou alteração indesejável no ambiente provocada por ação antropogênica. Quer dizer, o ambiente será modificado, terá então uma destruição, terá uma mancha, terá uma nódoa.
Nada bem relacionado o termo poluição com o termo poluição. Lembre-se, observe aí no conceito que está na sua aula, há uma modificação do ambiente por uma ação antropogênica. Muitos autores discordam de alguns especialistas que identificam que a natureza também pode causar poluição. Para muitos autores, poluição é uma ação eminentemente antropogênica, eminentemente com a ação humana, modificando levemente ou de maneira drástica o ambiente. Existem diversos tipos de poluição presente. A poluição não é apenas uma modificação, nós podemos ter outros exemplos ligados então aí à poluição. Esses tipos de poluição estão ligados à ação humana. Então perceba quais são os diferentes tipos de poluição a partir da presença desses elementos ligados à poluição. Então na poluição nós temos a presença de substâncias químicas, a presença de elementos radioativos e também a presença de fenômenos físicos. Poluição não é apenas a presença de substâncias químicas, observe aí. Na poluição nós temos substâncias químicas, elementos radioativos e também a presença de fenômenos físicos. Como o professor Carlos falou na introdução da nossa aula, o elemento interdisciplinar, então, biologia, física e redação hoje. Então você vai perceber que o tema poluição perpassa todos os elementos científicos, física, biologia e redação. Então, poluição, temos a presença de substâncias químicas, elementos radiativos e fenômenos físicos. Por isso que existem diversos tipos de poluição. A poluição, então, pode ser classificada nos seguintes elementos. Poluição do ar, então nós temos poluição do ar, que envolve chuva ácida, inversão térmica, a presença das fábricas, dos carros. Temos a poluição da água, onde maré negra, quer dizer, a presença de substâncias químicas na água, eutrofização, diminuição da quantidade de oxigênio presente também no ambiente aquático, magnificação trófica, isto é, o acúmulo de substâncias tóxicas no ambiente aquático, poluição térmica, mas na água, sim, quando se joga substâncias químicas ligadas à atividade da fábrica na água, essas substâncias químicas podem elevar a temperatura do ambiente, causando danos à biodiversidade. Temos a poluição do solo, com a presença de defensivos agrícolas, agrotóxicos, desmatamento e o principal elemento nas cidades, o lixo. Poluição sonora, buzinas, o paredão, então os carros que colocam aquele som alto, principalmente próximos de hospitais, shows, construção, motor não bem alinhado. Poluição radioativa, com a presença de usinas nucleares e correntes elétricas. Poluição eletrônica ou poluição eletrônica, com uso de equipamentos eletroeletrônicos que são descartados no ambiente. E também poluição visual, que alguns autores questionam, onde nós temos então cartazes, pichações e luzes excessivas que vão atrapalhar o andamento da população em determinados ambientes. Note aí então, diversos tipos de poluição, com a presença de substâncias químicas, com a presença de fenômenos físicos e também com a ação humana nesse ambiente. Um dos exemplos de poluição é a poluição radioativa. E dentro da poluição radioativa, nós temos então a radiação nuclear. Na radiação nuclear, alguns exemplos de eventos que são importantes a serem salientados. Em 1979, um dos maiores acidentes nucleares nos Estados Unidos, na Pensilvânia, na usina de 3 Mills Island. Em 1986, em Chernobyl, na Ucrânia. Em 1987, em Goiânia, o Césio 137, que afetou cerca de 600 pessoas, levando a 11 mortos. Em 2011, Fukushima, em Tóquio, no Japão. Observe aí, em 1986, Chernobyl, na Ucrânia. Então, estamos comemorando um evento, uma atividade que causou muitos danos à população naquela cidade, naquele país, na Ucrânia, que na época estava ligada à União Soviética. Mas a poluição não é apenas elementos da biologia. Você viu nos tópicos que a poluição também tem eventos
químicos e também fenômenos físicos. E para falar de fenômenos físicos ligados à poluição, o professor Carlos Genes, professor de Física do Pré-Calouro. Professor? Olha, pessoal, o professor Jorge Atlas praticamente murchou a bola, mas eu vou pegar a partir daqui, conversando com vocês acerca do que unifica tudo isso. A física é uma ciência que tem uma capilaridade muito forte, muito grande. Ela se mete nos campos de estudo das outras disciplinas, de outras ciências, e contribui nesse sentido. Até com a filosofia, a física se mete, uma vez que os avanços da física mudam o modo de ver o mundo, portanto, alteram a filosofia. O conceito base de tudo isso, independentemente do tipo de poluição, e eu gostaria que vocês anotassem isso, o conceito base se chama entropia. A entropia é fundamental no estudo das leis da termodinâmica. E eu já digo, não percam a aula de termodinâmica que ainda não foi ao ar. Nós ainda sequer gravamos esta aula, mas eu farei uma aula de termodinâmica especial com essa temática de poluição, exatamente por conta dessa nossa conversa. Entropia, para dar um exemplo do que é entropia, porque ela vale para a primeira, para a segunda leis. Essas leis da termodinâmica, eu vou lembrá-las daqui a pouco, não existiriam sem esse conceito. Pense no seguinte: você tem 1 litro de gasolina ou uma certa quantidade de gasolina. Essa gasolina vai ser colocada no carro para fazer movimentar o motor do carro, gerar com isso energia mecânica e o carro então cumprir o seu papel, que é deslocar-se pela cidade. Ora, há nesse processo um conjunto de transformações de energia que tornam esse resultado final chamado trabalho possível. A energia da gasolina, a energia contida na gasolina, é a energia das ligações entre as moléculas dos hidrocarbonetos que formam esse combustível. Dessa maneira, nós temos hidrocarbonetos lá com cadeias bem longas, indo dependendo do tipo da gasolina, de 6 átomos de carbono até 12 átomos de carbono. Portanto, nós temos muito hidrocarbonetos formando a gasolina. Dessa maneira, quando ela é colocada no tanque, vai para o motor, movimenta o motor, que é um motor de 4 tempos, que a gente chama motor de combustão interna, ou motor a explosão interna. Esse processo de 4 tempos, primeiro a admissão, segundo a explosão, a compressão, terceiro a descarga e o quarto, a expansão e o último a descarga, o quarto tempo a descarga, é exatamente o que nós precisamos. Nem toda a energia contida, a energia química contida na gasolina, vai ser usada para produzir trabalho final. Uma parte dessa energia aquece o motor, não há motor que não se aqueça. Portanto, não há motor, segundo as leis da termodinâmica, que funcionem com 100% da energia gerada. Muita coisa vai se dispersar e é importante que você compreenda isso. Dessa maneira, nós vamos dispersar uma parte da energia originária da gasolina em calor, que vai para o meio ambiente. Nós vamos dispersar uma parte dessa energia na forma de gases rejeitados no processo, que também vão para o meio ambiente. Você não poderá recolher mais nem o calor, nem os gases gerados pelo processo, que ganharam o meio ambiente, você não vai poder recolher de novo e fazer novo trabalho com isso. Não poderá. Se você quiser um novo trabalho, você vai ter que recorrer a uma nova quantidade de combustível. É exatamente essa quantidade de energia, que é a energia latente, a energia não disponível. Na gasolina, a energia disponível. Os rejeitos, energia não disponível. Essa energia não disponível que ganha o meio ambiente, ela não pode ser recuperada e utilizada de novo para fazer novo trabalho. Você vai precisar de mais gasolina, então mais rejeito, mais energia latente para o meio ambiente. É exatamente essa energia que nós chamamos de energia não disponível, essa energia que nós chamamos de entropia. As leis da termodinâmica diz: a energia do mundo, a energia do universo, ela é constante desde o início dos tempos e permanecerá assim. Logo, não se pode criar energia nem destruir energia, só se pode transformar energia, como nós descrevemos nesse processo. Dessa maneira,
todo o processo de poluição será marcado pela entropia, que é exatamente a quantidade de energia não disponível, energia latente, energia que não pode mais ser aproveitada para realizar trabalho, que a gente chama de poluição. Em todas essas formas descritas aqui pelo professor Jorge Atlas. Entendida essa história? Então, na base de todo esse processo está esse conceito chamado entropia. Energia não disponível no meio ambiente produz esse desequilíbrio. E aí, voltando para o conceito de poluição, de fato, eu aprendi com o professor Jorge Atlas essa história da origem da palavra que tem a ver com a ejaculação, não é, noturna, né? Então, de alguma maneira, é um histórico importante esse negócio, mas vivendo e aprendendo. Dessa maneira, a parte de física eu sei direito, essa parte da origem da palavra eu aprendi agora. Então, essa questão está marcada pelo conceito de entropia, e aí você vai ter que, sendo assim, a ação do homem na busca desenfreada por energia, seja para andar de carro, seja para trabalhar, seja para produzir coisas, seja para vender coisas, seja para construir cidades, seja o que for, vai gerar entropia. Daí a segunda lei da termodinâmica diz que a entropia tende ao caos. Ela cresce continuamente. Consciência. É preciso pensar nesse processo de produção desenfreado que caracteriza a nossa sociedade atual. Na base de tudo isso, o conceito de entropia. Se você quiser escrever direito sobre poluição, vai ter que se apropriar desse conceito. Professor Carlos, antes de passar aqui para o professor Batista, tem uma pergunta ao vivo aqui pelo Facebook. Pode mandar. Aqui na parte agora é de biologia. A pergunta aqui é biologia. Você pode fazer perguntas ao vivo aqui no nosso programa via o Facebook, na fanpage do Pré-Calouro no Facebook, ou também pelo canal YouTube. Você pode fazer a pergunta tanto de biologia quanto da parte de física, o professor Carlos Gens comentou agora, ou também na parte de redação, que o professor Batista vai comentar daqui a pouco. Mas o Caio Batista faz a seguinte pergunta: podemos afirmar, então, que o processo de eutrofização é mais presente em lagos ou igarapés poluídos? Caio, primeiro vamos caracterizar. Eutrofização está diretamente relacionado a processos de falta de saneamento básico, quer dizer, o esgoto lança o material in natura, sem nenhum tipo de tratamento na água. Resultado disso, matéria orgânica, ou melhor, nutrientes, principalmente riqueza de fosfato e nitrogênio na água. Esse material, esses nutrientes vão servir então de alimento para bactérias e para as algas. Então nós vamos ter um aumento na população de bactérias aeróbias e também das algas. Vão competir entre si, já que tem comida, vão aumentar a população, haverá uma competição entre elas. O resultado disso vai diminuir a quantidade de oxigênio, porque as duas populações são aeróbias, aumenta então a quantidade delas, dos indivíduos, diminui a quantidade de oxigênio, consequentemente nós teremos então a morte desses indivíduos pela falta de oxigênio, levará então à decomposição e mais matéria orgânica, não mais para as bactérias aeróbias, agora para as bactérias anaeróbias. O resultado disso, o ambiente então estará poluído, uma morte dos seres vivos aeróbios, um processo de eutrofização, que pode ser rápida ou pode ser lenta. Pode ser em lagos, pode ser em igarapés, mas tudo tem a ver com quem? Falta de saneamento básico, ou melhor, o não tratamento dos rejeitos do material usado pela população, então esgoto in natura. Respondido, Caio? Então, vocês podem fazer as perguntas pelo Face e também via aqui pode também fazer a parte via o YouTube. O professor Gilberto Wendel Souza faz aqui uma... Você poderia citar algum ambientalista interessante para citar na minha redação sobre poluição? Está aqui para o professor Batista. Wendel Souza, professor. O Wendel, de verdade, porque a minha área de redação vai se preocupar mais com a coisa de pegar um tema tão vasto, né, tão amplo, que é muito comum no dia de uma prova de redação, e tentar delimitá-lo, tentar colocá-lo não num livro, que daria livros e mais livros sobre poluição, mas colocá-lo principalmente no máximo em 30, 35 linhas, como requer qualquer banca que examine o aluno na área de redação. Pois bem, não me ocorre aqui um nome famoso, né, acho que é mais da área talvez do professor Jorge, né?
eu estou aqui ouvindo e aprendendo. Mas em se tratando de redação, você não pode colocar no papel aquilo que de verdade não tem, aquilo que de verdade não está na mente ou no conhecimento. Então, eu acho que esse conhecimento que você adquire, tanto na área da biologia quanto na área da física, ele é um conhecimento fundamental para que você produza um bom texto. Mas ele pode citar, professor Batista, na redação o nome de um cientista, o nome de algum ambientalista na redação, se o tema fosse poluição? Ah, tranquilo, agora entendi. Pode sim. Se ele tiver um nome que seja consenso, um nome que realmente mereça destaque, ele pode citar sim. Lembrando que o professor de língua portuguesa de redação pode não ter tanta intimidade com esses nomes, portanto não pode ser um nome muito particular, tem que ser um nome da mídia, um nome que tenha certa fama no meio, né? E aí será bem-vindo. As citações em redação devem ser pensadas. Pensadas em que sentido? Primeiro, porque se você cita um determinado autor, você tem que colocar o trecho obrigatoriamente entre aspas, para que não pareça para o professor que vai avaliar a sua redação que você se apropriou indevidamente de uma determinada frase ou conceito. E depois a preocupação de que o autor citado seja realmente conhecido para que o professor de língua portuguesa possa valorizar tal citação. Professor Carlos, continuação dessa parte de física. Olha, nessa abordagem que nós estamos adotando aqui, eu gostaria de sugerir uma postura diferenciada quando se tratar de um tema tal como o que nós temos na nossa conversa de hoje, a poluição. Quanto mais você dominar esses elementos internos formadores de um conceito complexo como poluição, melhor vocês vão escrever no sentido de que é preciso dissertar a respeito daquele tema. Aprendi com o professor Batista que nessas circunstâncias não é suficiente que o aluno se preocupe apenas e tão somente de escrever determinadas situações, puxando para situações que ele conhece bem e ligadas a ele próprio, às vezes com exemplos pessoais e coisas do tipo. Então, se você adotar uma postura científica, você vai entender que é possível falar sobre a poluição, sobre a realização material de alguns processos que resultam em poluição, por exemplo, como foi citado agora, a questão dos esgotos, mas fundamentalmente também a nossa matriz energética, por exemplo. Vamos pegar mais concretamente isso para vocês saberem que há uma repercussão a partir da realidade que você vive. É possível fazer uma avaliação assim da realidade, trazendo os conceitos científicos para dentro dessa conversa. A nossa matriz energética é baseada ainda, depende bastante das usinas termoelétricas, não é? Queima-se óleo diesel para aquecer uma quantidade de água numa caldeira. O vapor d'água vai gerar o dínamo que gera energia elétrica. Agora vamos pensar nos rejeitos, os gases da queima do diesel. Esses ganham o meio ambiente. Podem ser recolhidos de novo para produzir o mesmo trabalho? Não podem. Passam a ser energia indisponível, energia latente. O calor. Ora, isso é máquina térmica. Máquina térmica é aquecida pelo processo, precisa ser resfriada. É resfriada com uma quantidade de água. Essa água que passa pela máquina térmica, retirando o calor, é devolvida para o meio ambiente, exatamente no rio. Aí nós temos aqui na realidade da nossa cidade, me desculpam aqueles que estão assistindo em outras cidades, na realidade da nossa cidade, que é Manaus, nós temos uma usina termoelétrica num bairro chamado Aparecida, que fica na beira do rio, não por acaso. Porque a água do rio é coletada, passa, troca calor, se aquece e é devolvida para o rio. Ora, o professor Atlas pode muito bem dizer o que pode resultar, né, no meio ambiente, nos processos de troca de energia, de produção de vida no meio aquático, um aumento de temperatura significativo. Não é? Então, às vezes, nós não enxergamos a poluição somente na forma de rejeitos sólidos, de resíduos sólidos, nem na forma de poluição, nem pelo cheiro dos cursos d'água que são profundamente agredidos.
não é? Então, se você parte da realidade, encontra porque é possível descrever a realidade. Ora, eu sei descrever uma realidade que eu vivo na minha cidade, no meu bairro. Dessa maneira, eu sei explicar do ponto de vista científico, ou seja, a minha explicação passa por um aspecto biológico, passa por um aspecto físico, passa por um aspecto químico, evidentemente que é difícil conformar uma explicação mais global assim, mas é para isso que existe o estudo. Aproveitando que o professor Carlos aqui citou da água sendo jogada no ambiente, vindo da fábrica, o que nós vamos ter na água? Um aumento da temperatura, poluição térmica. Esse aumento da temperatura poderá causar danos aos peixes. De que forma? Primeiro, nós teremos uma mudança significativa no conjunto populacional. Algumas espécies de peixes têm mudanças no seu sexo baseado na temperatura da água. Então, a água quente vai fazer com que peixes da estrutura masculina transformem-se em feminino ou vice-versa. Isso poderá causar danos à reprodução desses animais, sem contar também na destruição de outras espécies pelo aumento da temperatura. Lembre-se que a partir dos 40 graus nós temos desnaturação das enzimas, desnaturação das proteínas. Isso então poderá levar a danos irreversíveis à população dos animais que vivem próximos em ambiente onde a água quente é jogada, resultado então das fábricas. Então, poluição não é apenas o que a gente observa, poluição do ar, poluição do solo, mas a poluição da água com outros elementos envolvidos. Segundo a OMS, um dos tópicos mais importantes hoje na sociedade é a poluição sonora. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, é o terceiro caso de poluição no planeta. E isso leva a problemas sérios de saúde, com aumento da taxa de adrenalina, que pode causar danos ao coração, pode levar a processos no cérebro, processos danosos na estrutura cerebral e na estrutura cardíaca. Por isso que o tema de hoje, poluição, envolve a parte de biologia e a parte de física. Mas também, como o professor Batista citou, a poluição é um tema que pode estar presente na redação, mas é necessário que o aluno saiba como discorrer no tema. E, professor Batista, aproveitando aqui, como é que o aluno deve iniciar uma redação em que, se o tema for citado, for poluição de uma maneira geral? Olha, eu acho que o primeiro passo, se o tema for tão abrangente como é poluição, como já disse aqui, ele é delimitá-lo. Ali na introdução, o camarada tem que antes, no rascunho, preparar-se para eleger, por exemplo, quais são as causas da poluição. Essas causas, então, não podem ser banais, elas têm que ser causas embasadas na biologia, embasadas na física, embasadas na química. Não com termos técnicos, não é nada disso, mas de tal modo que ali na introdução o camarada faça perguntas e, naturalmente, perguntas que depois vão gerar respostas para o desenvolvimento. Por exemplo, uma maneira muito eficaz de produzir ideia, e produzir ideia com acerto, é o camarada parar para pensar em 3 causas base, 3 causas fundamentais para a poluição. Eu acho que se o camarada estudou, leu, digamos que ele tem afinidade com esse tema, e não apenas tem afinidade, mas obrigatoriamente tem estudado em algum momento, ele é capaz de encontrar 3 causas fundamentais. Então, na introdução, ele vai se limitar a citar essas 3 causas. Depois, ele vai pegar uma de cada causa que ele citou e transformar em desenvolvimento. Assim, ele vai gerar um primeiro parágrafo, chamado introdução, em que há ali apenas as causas citadas, nada ainda muito profundo. Depois, naquela parte da redação chamada desenvolvimento, ele vai tratar de uma das causas em cada parágrafo. E aí ele terá mais 3 parágrafos para a sua redação. E uma maneira eficaz de concluir, uma maneira inteligente, é naturalmente apontar uma saída, apontar uma solução para o problema. E essa solução não pode ser mágica, não pode ser mirabolante. Naturalmente ele não vai dizer que, se o homem quisesse, amanhã acabaria com a poluição, porque isso vai soar como coisa absurda. Ele vai então ter que apelar para a sensibilidade humana de aprender a, digamos, evoluir, sem causar tanto mal ao meio ambiente. Estamos chegando então ao final do programa Pré-Calouro via ao vivo pelo YouTube, professor Carlos. Há alguns outros elementos ligados à parte de poluição. Chegou uma pergunta aqui ao vivo, aproveitando aqui, professor Batista, da Tiane Brito de Souza.
Professor Batista, eu posso falar de um assunto no desenvolvimento sem ter citado na introdução? É a Tiane Brito de Souza que faz essa pergunta ao vivo aqui pelo nosso chat. Tiane, é o seguinte, você não vai escrever um livro, ouça bem, não se trata de escrever um artigo muito longo ou um livro, é apenas uma redação de 30, no máximo 35 linhas. Então, eu acredito que fidelidade ao tema é você se preparar para, na introdução, fazer aquele levantamento básico, citar, como eu disse aqui, aquelas 3 causas fundamentais e depois, no desenvolvimento, não colocar elementos novos. Não quer dizer que o elemento novo possa anular a sua redação, mas o examinador pode achar que não houve coerência, né? Lembre que a redação, ela parte do princípio de que há, primeiro, concisão, porque o tema é muito amplo, né? Você vai ter que adquirir essa capacidade de concisão, e depois a coesão é isso, é que um parágrafo tenha de verdade ligação com o outro e que o conjunto todo esteja numa sequência lógica. Professor Carlos, então, algumas outras observações sobre o tema poluição do ponto de vista físico? Olha, pessoal, é um tema muito largo para nós tratarmos assim em tão pouco tempo, não é? Por isso mesmo eu sugeri que vocês assistam a aula de termodinâmica em que eu vou abordar essa temática. Mas, fundamentalmente, escrever sobre o que se vê e escrever sobre o que não se vê, poluição, é assim. Você não só vê a poluição na forma de rejeitos sólidos, nós já dissemos isso aqui, acabamos de falar de um formato de poluição que resulta no aumento da temperatura dos rios em razão de um processo que já discutimos aqui, mas também a poluição dada por esse mar de ondas eletromagnéticas no qual nós estamos mergulhados, não é? Tudo que nós utilizamos hoje, ou quase tudo, ou uma grande quantidade do que nós utilizamos hoje, porque vivemos no mundo tecnológico, passa por isso, passa pelo funcionamento a partir de ondas eletromagnéticas, não é? Dessa maneira, nós temos que ter um cuidado com as ondas, nem todas as ondas eletromagnéticas vão produzir um resultado danoso, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que nós temos que ter cuidado com os níveis de energia e com a qualidade das ondas às quais nós nos submetemos, né? As ondas chamadas ionizantes, elas podem produzir resultados absolutamente danosos ao funcionamento das células e inclusive à estrutura do DNA, uma vez que as partículas aceleradas, como a radiação alfa, pode ser muito bem contida por uma folha de papel. Ela não tem uma energia lá muito considerável para, por exemplo, retirar um elétron da última camada de um dado elemento e ionizar esse elemento. Esse é o risco, não é? Mas as partículas beta já precisam de um anteparo um pouco mais significativo, uma placa significativa de alumínio, por exemplo, para barrá-la. Mas as partículas gama são absolutamente energéticas, essas sim perigosas. Além do que nós temos que o funcionamento da sociedade também depende da produção de energia nuclear. A energia retirada dos elementos radioativos para produzir energia elétrica não é totalmente aproveitada. Além disso, resulta lixo nuclear, não é? Então são coisas que as modalidades são tantas que nós precisaríamos conversar muito mais tempo, mas aqui nós estamos fazendo um panorama para que você entenda a complexidade do tema e possa desenvolver bem uma dissertação. Aproveitando aqui, professor Carlos, tem 2 perguntas, uma para o professor Batista, o outro para o senhor. Começar pelos mais velhos, começar com o professor Batista. Professor de língua portuguesa, de redação também aqui do Pré-Calouro. Professor Batista, o Kelly Tiffany faz a seguinte pergunta: posso fazer alusões históricas ou devo mesclar atualidades ligadas ao tema dentro da redação? Pode fazer sem alusão histórica, não há problema nenhum. Só tomar o cuidado de não se perder muito nesse contexto histórico, porque, novamente, você não vai escrever um livro, vai escrever apenas um texto dissertativo entre 25, 30, no máximo 35 linhas. O que eu tenho visto muito nas redações é que, às vezes, o aluno, com uma base histórica mais avançada, ele termina perdendo muito tempo com essa base histórica e falando pouco do tema na atualidade. Acredito que uma boa redação sobre poluição vai se ater aos elementos de hoje, vai falar da poluição agora, e não retroagir no tempo, da época da descoberta do Brasil,
ou falar ainda do Brasil, ainda sob domínio somente dos índios. Eu acho que merece falar da poluição agora, citando exemplos que sejam mais contextualizados com o homem de hoje. Mas não é absurda, não é proibida a alusão histórica. Mas tem que ter cuidado. Só tomar o cuidado para não se perder muito nessas alusões. Professor Carlos, aqui tem duas. A pergunta tem a ver com física e também tem a ver com biologia, mas vamos à primeira parte, física. Gabriel Silva. Professor, poluição tem muito em relação à radiação. É isso? Tem sim. A minha última fala, Gabriel, é exatamente nesse sentido. Nós vemos, eu não vou exagerar no que eu vou dizer, mas pense no seguinte, nós vivemos num mundo e num mar de radiação, não é? Você não vê a radiação, não vê. Mas todo o aparelho elétrico, todo o aparelho eletroeletrônico emite ondas eletromagnéticas. Todas perigosas? Não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que, embora muitos estudos estejam em andamento nesse sentido, inclusive sobre o uso do telefone celular, não é? Esse mesmo que a gente usa todos os dias, colado na orelha, isso é uma estação de recepção e de emissão de ondas, não é? Ondas eletromagnéticas, há estudos já de 10 anos que dizem que as ondas eletromagnéticas típicas deste aparelho não são prejudiciais à saúde, há outros que discordam. O certo é que nós estamos envoltos num mar de ondas eletromagnéticas que podem ser perigosas para uma determinada coisa e não perigosas para outra. Você vai dizer, mas sim, se nós varrêssemos do planeta, ou pelo menos da nossa cidade, todos os aparelhos eletromagnéticos e tudo mais, ainda assim nós teríamos as linhas de transmissão elétricas, esses fios de alta tensão que passam pela cidade, distribuindo energia elétrica a partir de uma central de produção, não é? Ali também passou energia elétrica por aqueles cabos, gera também campo magnético. Não tem saída. Nós vamos ter que as comunicações ocorrem a partir dessa qualidade das ondas eletromagnéticas também. Nós estamos nos comunicando agora em razão disso, em razão da utilização, e aí boa utilização das ondas eletromagnéticas também. Mas, de certa maneira, pense nisso, nem tudo a respeito das ondas é poluição, uma vez que esse processo também de radiação é utilizado com muita felicidade nos processos da medicina, no tratamento de diversos tipos de câncer, por exemplo, não é? Mas de uma maneira mais específica. Sim, a radiação é sim uma coisa que tem que ser tratada com muito cuidado. Por quê? Porque o uso dela pode implicar um certo risco em razão da qualidade dessa radiação eletromagnética. Se for ionizante, ou seja, se tiver energia suficiente para ionizar um determinado átomo, retirando um elétron da última camada desse átomo, fazendo com que ele mude sua carga elétrica, aí sim, nós vamos ter as consequências no campo biológico, mudando o metabolismo das células em razão disso, mudando a estrutura do DNA em razão disso, produzindo câncer, por exemplo. Legal? Então, a radiação é um fator importante dentro dessa temática. Aproveitando aqui, em relação ao que o professor Carlos citou, ele falou da radiação. Aqui nós podemos acrescentar a radiação também afetando o clima, mas nesse caso, a radiação afetando o clima, nós temos o quê? Nós temos então a destruição da camada de vegetais, então nós temos a queima. Essa queima libera uma grande quantidade de carbono para a atmosfera. Essa destruição da camada de vegetais está ligada a desmatamento, está ligado à presença de uma grande quantidade de rebanho. É um dos tópicos que já constou em provas vestibulares. Então você tem um aumento da concentração de carbono, esse aumento da concentração de carbono dificulta a dispersão de calor. Calor também tem a ver com a radiação, né, professor? Sim, exatamente, então, energia térmica. Dificulta a dispersão de calor, e ao dificultar a dispersão de calor, aumenta a temperatura no planeta. É uma das características ligadas, então, ao aquecimento. Não confunde aquecimento com efeito estufa, são conceitos relacionados, mas não são sinônimos. Então, o aumento da temperatura motivado pela radiação, nesse caso, a emissão dos raios solares sobre a Terra, liberação de calor, não dispersão, aumento da temperatura, claro, vai afetar o clima. E é uma das características do painel intergovernamental do clima, relacionando então o aumento da temperatura que leva a problemas também de saúde na população. Percebo então que o assunto poluição tem várias vertentes, a vertente física, biológica e também o professor
o professor Batista falando aqui da parte da redação. Professor Batista, chegou a uma pergunta ao vivo agora para o senhor. A Jéssica Vasconcelos. Professor, quais os principais critérios cobrados na redação da UEA? Agora, de maneira bem específica. Olha, se você acessar o site da UEA e acessar ali o edital, né, do vestibular, desta vez a banca, né, que é a VUNESP, divulgou todos os critérios que eles vão aplicar na correção da redação para que isso ocorra com maior clareza. Mas eu posso adiantar para você que nós não temos... A nota ela é aquela nota que vai de 0 a 10, né? Isso é uma coisa que você precisa saber. E o desconto, né? O desconto em termos de diminuir a sua nota, ele se dá em razão de você ter fugido do tema, isso pode levar ao 0, em razão de você não ter preenchido a quantidade correta de linhas, também pode levar ao 0. Pode se dar também em razão da quantidade de erros gramaticais que você vai cometer na sua dissertação. E ainda pode se dar porque você cometeu fuga parcial, é aquela coisa de começar, né, dentro do tema e depois colocar elementos que não tem nada a ver com a temática proposta. Mas eu acho que a coisa técnica específica para você fazer ou saber exatamente como é o critério de redação, eu aconselho que você entre lá na página da UEA, né, no edital da banca, né, da VUNESP, e ali você vai ter acesso a todos os detalhes com relação à correção da redação. Então, estamos chegando ao final do programa hoje, Pré-Calor ao Vivo, uma iniciativa da UEA, da Universidade Estadual do Amazonas, que está preparando você para o vestibular da universidade mais importante aqui do estado do Amazonas. E, professor Carlos, é uma data importante hoje, né? Olha, hoje é uma satisfação muito grande para todos nós, professores e equipe que fazem o pré-calouro, porque a gente faz isso com muito carinho, faz com uma convicção muito grande de que nós estamos cumprindo um papel público da maior relevância por dentro da Universidade do Estado do Amazonas, que tem, desde do seu nascedouro, desde o seu surgimento, essa tarefa de interiorizar o conhecimento e de socializar as possibilidades de formação superior na realidade da Amazônia. Então, 2 meses trabalhando para entregar as aulas que nós estamos entregando para vocês, e com essa receptividade nós estamos muito felizes de marcar essa data com essa conversa ao vivo com vocês. Professor Carlos, tem uma pergunta aqui, o Dan Freire faz uma pergunta para o professor Batista. Professor Batista, o Dan Freire faz a seguinte pergunta: em uma redação sobre poluição, é mais indicado abordar os impactos sobre o ambiente ou sobre a sociedade, mesmo que sejam interligados? Eu acho que você falou a palavra mágica, né? Eu acho que é melhor unir as duas coisas, porque é possível sim, né? Vamos pensar do seguinte modo: os impactos da poluição, naturalmente, eles se dão em primeiro plano no meio ambiente, mas nós estamos no meio ambiente, nós seremos com certeza vítimas dessa poluição. Então eu acho que, principalmente na parte do desenvolvimento, né, quando você for dar corpo para cada ideia que você apresentou na introdução, você deve privilegiar os 2 temas, deve tentar correlacioná-los, ou seja, ao mesmo tempo em que fala dos malefícios da poluição para o meio ambiente, você estende isso aos seres humanos, sempre partindo do princípio de que cada vez mais nós, seres humanos, temos que nos conscientizarmos a respeito dos nossos processos, das nossas interações, para que a convivência, né, com o meio ambiente seja mais harmônica. Aqui outra pergunta, o Anderson faz a seguinte pergunta, biologia e física. Oi, aqui é o Anderson. Eu queria saber como livrar-se do lixo que se acumula demais nos aterros sanitários. Anderson, nós temos aqui primeiro fazer a primeira parte para livrar-se do lixo é mudar a educação, mudar a cultura do brasileiro sobre lixo. A palavra lixo leva à ideia de algo que pode ser descartado, pode ser jogado, porque não serve para nada, não serve para aquela pessoa, mas ela pode estar relacionada a outra atividade econômica.
Então, primeiro modo, primeira atividade para livrar-se do lixo é mudar a cultura. Primeiro, então, pegar o lixo, servir para reciclagem, servir para reaproveitamento, servir para reuso. Aquele papel que você tem a parte da frente pode ser reaproveitado a parte posterior. Muita gente pega o papel e joga fora, sem olhar quanto aqui que pode ser aproveitado. Pegar o papel e fazer reaproveitamento dele. Pegar alimentos que vão ser jogados no ambiente e que poderão levar à destruição, fazer com que esses alimentos sirvam como adubo orgânico. Então, há uma série de fatores que pode servir para livrar do lixo, evitar que o lixo possa se acumular nos aterros sanitários. No caso dos aterros sanitários, do ponto de vista mais técnico, os gestores municipais precisam fazer uma limpeza do ambiente. Há uma legislação específica sobre a questão dos aterros sanitários. Fazer uma limpeza para evitar que ocorra acúmulos de insetos, acúmulos de ratos e de morcegos e principalmente de urubus no ambiente. Evitar a presença de lixo hospitalar no aterro sanitário. Então, toda uma sequência, toda uma cadeia, fazer a retirada do lixo, reaproveitamento, fazer com que esse lixo que possa ser reaproveitado possa chegar no seu destino e sobre o aterro fazer uma aplicação. A construção do aterro obedece a critérios tecnológicos, a critérios arquitetônicos, não pode ser apenas jogar o lixo, porque isso resulta em outro processo mais severo, que é magnificação trófica, isto é, acúmulo de substâncias tóxicas no ambiente, que pode passar para os seres vivos e voltar para a população no aspecto de doenças. Então, todos esses aspectos, Anderson, está relacionado ao aterro sanitário, mas a primeira providência é mudar a cultura relacionada ao lixo, quer dizer, não apenas jogar, mas reaproveitar, fazer todo um critério ligado à questão do desperdício também. Dos temas ligados à poluição é o desperdício relacionado a produtos eletrônicos. E o professor Carlos comentou sobre energia, que são produzidos os produtos. Então, o celular é um elemento que leva a ser jogado em aterros por pessoas que não têm essa cultura. Por isso, a primeira providência é educação e evitar-se esse acúmulo nos aterros sanitários. Professor Carlos, algum outro comentário sobre isso? Sim, e aí eu gostaria de... É o Gabriel? Anderson. Anderson, desculpa. O Anderson e outros amigos pré-calouros. Eu gostaria de pensar um pouquinho e bem rapidamente do ponto de vista da física sobre tudo isso, mesmo porque os processos de produção de quaisquer produtos, não para nunca. Nesse momento que nós estamos conversando aqui, milhares e milhares e milhares de coisas estão sendo produzidas para diversos fins. Resultado mais visível disso, lixo. Necessidade mais evidente, descartar. Descartar da maneira correta. Aí alguns dizem, reaproveitar. Do ponto de vista da física, do ponto de vista das leis da termodinâmica, nós vamos ter problemas com isso. Nós dissemos no começo dessa conversa, pensem comigo, pensa aí, Anderson. Ora, para produzir, nós transformamos energia. Nem toda a energia usada no processo de produção foi transformada em trabalho. Uma parte convertida em calor ganhou o meio ambiente, acumulando-se, gerando poluição. Outra parte na forma de rejeito sólido, descartado para o meio ambiente. Se nós formos reciclar, nós vamos ter que tomar essa embalagem, por exemplo, que já foi usada, para reciclar. Reciclar não é reutilizar. É submeter aquela embalagem a um novo processo industrial. Nós vamos precisar de uma nova quantidade de energia para transformar aquela embalagem que já foi utilizada, gerando nova quantidade de energia não disponível, gerando mais entropia. Nós temos uma fórmula, uma equação difícil, Jorge Atlas, de fechar. Equação dificílima de fechar. O descarte é isso tudo que o professor falou. Nós não podemos ter uma sociedade dita civilizada se nós não soubermos dar destino ao nosso lixo. Primeiro ponto, separar mesmo, porque isso torna mais racional esses processos de descarte. Mas
Pense nisso. Pense nisso. Até onde vai essa ideia de reutilização, de reciclagem dos processos, as latinhas, não é? Veja como nós estamos em ondas. Antes as embalagens eram de vidro, não é? E do ponto de vista físico-químico, as embalagens de vidro não reagem com os seus conteúdos. Conteúdos, isso. Não reagem. As de plástico reagem. Bisfenol, um risco enorme à saúde. Crianças. Então, dessa maneira, a gente começa a voltar numa onda inversa. Não é? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Será sim. A gente volta de novo nas embalagens de vidro, tem que voltar e não sei o quê. O plástico vai virando vilão, essa coisa toda. Dessa maneira, nós temos que pensar em soluções mais definitivas, como diz o professor Jorge Atlas. Mais definitivas no sentido de equacionar isso melhor. Mas sempre estaremos diante do dilema. Para qualquer uma dessas providências, para descartar lixo, nós vamos produzir processos de transformação de energia. Sejam quais forem os processos, nós vamos gerar entropia, mais energia não disponível. Então, não há processo limpo o suficiente para evitar, para fugir da segunda lei da termodinâmica. Vai produzir entropia, vai produzir energia não disponível, vai gerar poluição, qualquer que seja o processo. Professor Carlos, eu tenho duas perguntas aqui. Um para o professor Batista e outra pergunta para o senhor. Pode mandar, começando pelos mais velhos de novo. Professor Batista. Sim. Ramison Macedo, professor Batista. O Ramison Macedo faz a seguinte pergunta. Professor, em relação ao tema poluição, devo propor uma solução na conclusão ou posso simplesmente afirmar as causas, por exemplo, que argumentei na introdução? É uma técnica muito boa. De vez em quando, a conclusão ela é feita realmente reaproveitando-se ideias contidas na introdução. Isso é bom porque é uma espécie de elementos de coesão, né? Então, você não inventou a conclusão, você realmente retomou a introdução para concluir. Mas, olha, vamos partir do princípio de que poluição é um problema, como a violência é um problema, como qualquer outro problema social. E, de novo, não teremos um livro, né, uma longa dissertação, mas teremos aquelas linhas, né, que para alguns são muito longas, né, porque às vezes o aluno não tem ideias, não tem conteúdo para preencher 30 linhas, e para outros é uma coisa muito longa, né, que ele precisaria de mais linhas, de mais papel para escrever. Então, eu acredito que a conclusão feita com a lógica de apontar uma saída, de apontar uma solução, ela é muito interessante porque quando se trata de um problema, e poluição, de todos os pontos de vista, é um problema, eu acho que quem lê, quem está à procura de informação, busca de verdade uma solução para o problema. De novo, que nunca pode ser uma solução mágica, uma solução descabida, mas uma solução que esteja dentro dos processos discutidos aqui, tanto pela química, pela física ou pela biologia. Professor Carlos, a pergunta é do Revander Albuquerque. Qual fonte de energia renovável que mais compromete o ambiente, independente da proporção utilizada no mundo, levando apenas em consideração o potencial de poluição? Olha, Evander, a sua pergunta é importante porque traz um conceito muito importante dentro dessa discussão, que é o conceito de energia renovável. Em tese, todas as energias são renováveis, em tese. Isso no tempo geológico. A questão é que as nossas vidas são ínfimas, se comparadas ao tempo geológico. Nós vivemos um tempo bem pequenininho, enquanto o tempo geológico, para produzir os seus efeitos, necessita de séculos e séculos e até milênios. Você acha que o petróleo foi feito em quanto tempo? É isso mesmo, o petróleo demandou um tempo geológico para sua formação. Nós descobrimos o petróleo, descobrimos a possibilidade de retirar a energia dele para realizar trabalho nos nossos processos de desenvolvimento das sociedades, da sociedade global, se eu posso chamar assim, não gosto muito do termo, mas eu vou admiti-lo.
E aí, hoje já se fala na possibilidade de esgotamento dessa fonte. Ora, qualquer fonte desse ponto de vista seria inesgotável se nós dessemos o tempo para que a fonte se recuperasse. Aí pense no Sol. Você pensa nas fontes renováveis, nas chamadas fontes fósseis, como o petróleo. Não é? Dessa maneira, o petróleo é absolutamente poluente. Você toma o petróleo, submete a um processo químico, físico-químico, vem de novo essa interação entre as disciplinas. Você submete a um processo físico-químico numa torre de fracionamento, aquece o petróleo e você vai obtendo, dependendo da composição do que você vai obter, dependendo também das cadeias carbônicas ali que formam aquele determinado produto. A gasolina você obtém numa temperatura, numa certa faixa de temperatura, o óleo diesel, a nafta, o filóio e assim por diante. Você quebra o petróleo nos seus muitos produtos e aí você põe isso à disposição da sociedade. Ora, esse processo é absolutamente poluente, uma vez que essa produção demanda muito calor gerado e devolvido e entregue ao meio ambiente. Isso é poluição. Agora, o uso disso na sociedade repete esse processo, como nós já dissemos aqui. Então é por isso que Clausius, que cunhou esse termo entropia na física, ele disse que esse processo tende ao caos, tende ao máximo sempre. Por isso mesmo, essa fonte renovável, essa fonte, em tese todas as fontes seriam renováveis. Nós temos que o petróleo como fonte de energia fóssil, de natureza fóssil, ele é poluente sempre. Aí você tem o gás natural. O gás natural menos poluente, em razão de que entrega nos rejeitos menos agressivos do que uma fonte fóssil vinda do petróleo, por exemplo. Não é? Por que nós não pensamos num aproveitamento mais racional, mais intensivo para as matrizes de produção energética, como a energia solar? Nós vemos aqui numa região do Brasil em que nós estamos exatamente ali, bem pertinho ali, 3 graus de latitude em relação à linha do Equador, um sol para cada o ano inteiro, e nós não temos uma planta, uma matriz energética para aproveitar esse potencial que seria inesgotável. Só não é inesgotável porque a gente sabe que o Sol não vai existir para sempre. Ele está na sua fase principal e daqui para frente ele tende ao declínio, não é? Os ventos, da mesma maneira. É certo que nós vamos ter que partir para outras soluções. Se a sociedade, como diz o professor Batista, quiser assegurar-se de um futuro qualitativo, ou mesmo assegurar-se apenas do futuro, vai ter que repensar esse processo de produção capitalista. É isso que eu digo para você. Professor Carlos, professor Batista, uma pergunta aqui de redação, professor Batista. Gabriel Silva. Tá bem. A redação é tema poluição. Posso abordar meio ambiente global, mas assim mesmo não zerar uma redação? Pode sim, né? Eu acho que como poluição, né? É poluição hoje do planeta, né? Não se pode mais pensar na poluição individualizada de uma determinada cidade ou de um determinado país. Eu acho que uma redação pode sim partir do princípio de que a poluição é um problema global, mas novamente trazer o tema para o momento presente, novamente fazer uma redação não dispersiva, mas uma redação em que o aluno tente condensar naquelas poucas linhas a marca dele, o que ele pensa sobre poluição, se ele entendeu o que de verdade gera essa poluição e se ele está preparado para apontar uma saída. Mas pode sim tratar do tema como se fosse um tema global e não um tema setorial. Essa coisa de particularizar muito também pode ser um defeito na redação. Em que sentido? É muito comum que o camarada falando, digamos, de violência, vamos mudar de poluição para violência, mas só como analogia, né? De vez em quando o aluno até conta uma história particular de um assalto que aconteceu dentro da própria família, mas não era para fazer isso. Por quê? Porque nós sabemos que a violência não é um problema particular de cada um, mas um problema da sociedade como um todo.
Então, poluição vai na mesma linha. Não vale ali contar a história de um acidente particular que aconteceu aqui em Manaus, ou no Rio de Janeiro, ou mesmo em outro local do planeta. Mas tomar isso como uma temática que permeia toda a sociedade, não importando muito se a sociedade é brasileira ou se é uma sociedade global. Chegamos então ao final do nosso programa Pré-Calouro ao vivo aqui no canal YouTube. Professor Carlos, sua consideração final, seus comentários finais sobre o tema de hoje, poluição, e sobre essa primeira aula ao vivo aqui envolvendo física, biologia e redação. Primeiro, dá satisfação de poder me encontrar com vocês e conversar a respeito desse tema importante. Segundo, o fato de nós abrirmos aqui uma possibilidade para tantos outros encontros, não é? Ficou claro, na minha opinião, professor Batista e professor Jorge Atlas, que nós podemos fazer uma oficina de redação, não é? Utilizando os meios disponíveis hoje, tecnológicos, para a comunicação, podemos desenvolver um formato, mas para mim ficou claro isso. Também ficou claro que é preciso discutir mais profundamente, e aí eu penso que o papel da escola formal deve abrigar essa discussão. Eu penso que os professores devem atrair para o currículo formal essas temáticas, e eu espero que nós tenhamos dado uma contribuição mínima nessa direção. Um prazer muito grande, espero encontrar vocês numa próxima situação. Professor Batista, suas considerações finais? Eu faço minhas as palavras do Carlos. Eu acho que abrimos aqui uma porta muito importante para outros debates e, claro, debates que serão sempre na direção do aluno, na direção daquilo que pensa a Universidade do Estado do Amazonas, que é facilitar a entrada do aluno por meio do vestibular. E gostei da ideia do professor Carlos de um debate mais aprofundado especificamente sobre redação. Quero dizer aos nossos espectadores, aos nossos alunos, aos nossos futuros calouros, que a temática da redação pode também ser particularizada. Nós teremos aulas no nosso canal a respeito de redação e o aluno pode interagir conosco, tanto por meio do YouTube quanto por meio do Face. E eu estarei sempre à disposição para tirar dúvidas. Professor Carlos, professor Batista, tem uma pergunta aqui e um elogio. O Eduardo Liarte agradece, ele diz, muito boa a aula. Obrigado, Liarte, pelo seu comentário. E o Einer Neves, quando haverá outra aula ao vivo? Bom, essa é uma questão a ser entregue ao membro mais jovem da bancada, O professor Jorge Atlas define esses calendários e sei que por meio dessa interação nós vamos chegar a uma data razoável. É certo que nós temos uma programação de discutir algumas temáticas que são importantes nesse processo de preparação, Então, logo nós vamos definir uma data, talvez até definir um calendário para sermos mais eficientes. Definimos um calendário com as temáticas respectivas e aí então vocês poderem se programar dependendo desse calendário. Einer, o professor Carlos, o professor Batista, nós já conversamos entre si sobre as diversas temáticas que podem ser discutidas aqui ao vivo. Então, essa aqui foi uma primeira aula, uma primeira experiência, 2 meses de pré-calouro. Então, nós estamos começando a entrar na seara da internet, então, na seara das redes sociais, entrar nesse meio para que os alunos possam ter um acesso maior ao conhecimento e, consequentemente, ter um melhor aprendizado para a aprovação no vestibular da Universidade Estadual do Amazonas e de outros vestibulares. Então, Einer Neves, não se preocupe, nós vamos colocar no canal YouTube, vamos colocar na fanpage, vamos colocar também no Instagram os diversos calendários ligados a essas aulas ao vivo e também as outras aulas que estão sendo postadas. Nós começamos com matemática, começamos com física, biologia, língua portuguesa e redação. Mas nós estamos começando a gravar aulas de matemática, aulas de história do Amazonas, geografia e também de química. Então,
Não se preocupe, teremos bastante atividades que serão desenvolvidas com vocês. Acessem o site da Universidade Estadual do Amazonas, que está aí na tela. Lá no site você tem as aulas anteriores do pré-calouro e também as atividades que a Universidade do Estado do Amazonas realiza na capital, em Manaus e também no interior do estado. Acesse também a fanpage do pré-calouro. Lá na fanpage nós temos outras informações e também você pode interagir com os professores e também o Instagram do pré-calouro, onde também há outras informações e dicas de matérias e dicas de perguntas e relacionamento também. Só uma novidade, no mês que vem nós teremos um programa ao vivo, mas só para vocês já terem uma ideia sobre literatura. E professor Batista, antes de fechar, chegando aqui às perguntas, a Tiane Brito de Souza, perguntas não, é uma afirmação, a Tiane Brito de Souza: eu apoio a oficina de redação, parabéns pela aula. O Gabriel Silva: muito obrigado a todos, me ajudaram muito nas minhas perguntas. O Ed Montanho: boas dicas, super importantes, esclareceu-me muitas dúvidas, obrigado. O Ener Neves: isso é muito bom, gostei demais, está me ajudando demais. Estou mais perto dos conteúdos da UEA. Parabéns a toda a coordenação. E ele coloca outro comentário para o professor Carlos: ok, professor, obrigado pelo empenho em tentar nos ajudar os vestibulandos. Ele coloca aqui hashtag Medicina UEA 2017. É assim, né? Os alunos precisam manter o foco, saber manter a disciplina e sempre manter não perder a distância em relação ao aprendizado. A estrada é longa, mas nós estamos aqui para ajudá-los na sua aprovação. Esse é o Pré-Calouro ao vivo pelo canal YouTube. Nós vamos ter outras oportunidades de termos em contato com vocês. Mas não esqueçam de acessar o nosso canal e também ter acesso às nossas aulas dentro do canal YouTube. Até uma outra oportunidade.